Bom, muito bom dia a todos. Peço perdão pelo atraso do início do nosso curso e gostaria aqui de passar inicialmente a palavra ao Dr. José Maria Câmara Júnior, que é o diretor da Escola Paulista da Magistratura, que fará a abertura oficial do nosso curso de temas atuais de direito de família e das sucessões. Hoje, como os senhores sabem, vai falar sobre o direito sucessório, sobre questões polêmicas do direito sucessório, o doutor José Fernando Simão, cujo currículo eu vou mais adiante. Doutor Zé Maria, por favor, tenha a honra. Vamos lá? Eu peço desculpas, assim, porque nós temos um outro evento que começou às 9 da manhã, ele é presencial, é híbrido. Nós estamos participando aqui no auditório, um evento que é relacionado à área do direito empresarial. Então, eu estou aqui, farei a abertura e peço já licença e desculpas, porque eu preciso voltar lá para o auditório, que nós recebemos a presença do Conselho Superior, o ministro do STJ, Luiz Salomão, que assumirá a Corregedoria Nacional da Justiça, e em razão dessa simultaneidade aí, eu preciso me ausentar, peço já excusas. Abrindo os trabalhos, bom dia a todos. É uma imensa satisfação que a Escola Paulista da Magistratura realiza o curso Tema Atuais de Direito de Família. Dou boas-vindas a todos os participantes no ambiente remoto. Doutor José Maria, o seu microfone foi desligado agora. Foi desligado? Foi desligado. Pegou algum áudio meu? Pegou sim, é só agora esse finalzinho só que... Tá, meus cumprimentos então, Lepage, meus agradecimentos e cumprimentos aos coordenadores desse evento, coordenadores de área e do evento, desembargador Antônio Carlos Matias Coutro e o nosso querido juiz, sempre presente aqui na escola, Augusto Drummond Lepage. Lepage aqui com a escola, sempre ajudando a escola. Nosso registro de agradecimento. Também é merecido que se faça o destaque ao nosso professor e doutor José Fernando Simão. Doutor, agradeço bastante em nome da escola, do Tribunal de Justiça, que o senhor reservou espaço na sua agenda, sei que é cara, e presta esse serviço aí de nos ajudar na nossa atividade da escola. O evento ele é realizado, como eu disse, no formato online, reúne 989 pessoas inscritas. Então, nosso agradecimento a todos os inscritos, recebam o carinho da nossa escola. Eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade e registrar que a Escola Paulista da Magistratura exerce atividade voltada à produção de conhecimentos, capacitação de juízes, servidores e também produção de conhecimentos, como se vê nessa atividade aqui da área do direito de família. Nós temos 78 coordenadores de área. São todos coordenadores, magistrados, vocacionados a desenvolver esse papel, essa função aqui acadêmica, como se vê aqui com os nossos coordenadores, o Dr. Couto e o Dr. Lepage. Nosso agradecimento em nome dos dois, a nossa saudação aos 78 coordenadores. Sem eles, nada aconteceria na escola. Sem os coordenadores, a escola não alcançaria esse papel de referência que nós temos e que muito nos orgulha. São 78 coordenadores distribuídos em 34 coordenadorias. A Escola Paulista da Magistratura chega a realizar 25 eventos semanais. Vejam, percebam. Doutor Zé Maria, o seu microfone foi novamente desligado. Oi, desculpa. Obrigado. Só então, finalizando aqui essa abertura,
o nosso compromisso é em promover ações pedagógicas realizadas a partir de um diálogo dentro do processo de ensinar e aprender. A direção da escola, a diretoria, eu, o desembargador Gilson Delgado Miranda e todo o conselho, nos pautamos de um compromisso, né? Seguimos um compromisso com a pluralidade, modernização e, principalmente, a participação, que é o que se vê com as sugestões de todos e em promover eventos aqui na escola. Agradecimento especial aos servidores que viabilizam essa atividade, meu agradecimento a todos os inscritos, renova aqui nossa gratidão ao professor José Fernando Simão, professor que muito irá contribuir para a produção de conhecimentos. Minha saudação, desejo muita energia, bastante saúde, paz e uma bela jornada a todos. Estou vendo aqui o colega Elcio, um abraço ao Écio. Tudo bem, Elcio? Saudações. E, Lepage, eu volto a palavra a você. Me desculpem pelo tempo que eu tomei. Professores, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por prestigiar a nossa abertura de curso. Gostaria aqui de fazer uma menção especial ao doutor Antônio Carlos Matias Couto, que, infelizmente, por razões de saúde, não está aqui conosco, presente, mas que participou ativamente da elaboração desse curso, da escolha dos palestrantes, e eu não posso deixar de registrar que é um homem, um abnegado pela difusão dos direitos de família, e que, por razões de força maior mesmo, não está aqui presente. Ele é um verdadeiro entusiasta aí da área, gosta muito do que faz, e sem ele não seria possível a realização desse evento, né? Eu estou vendo aqui, eu peço novamente desculpas aqui aos senhores pelos nossos problemas técnicos, problemas que nós estamos enfrentando. Eu estou vendo aqui que tem esses problemas aqui nos levaram à abertura tardia do curso, e eu gostaria aqui de mencionar que hoje o nosso evento ele conta com a participação do Dr. José Fernando Simão, que está abrindo o nosso evento. O Dr. José Fernando Simão ele é professor da Universidade de São Paulo, é professor associado do Departamento de Direito Civil da Universidade de São Paulo, ele é mestre, doutor e livre-docente, tudo pela USP, tudo pela Faculdade do Lago de São Francisco. Ele também é membro do IBDFAN, como não poderia deixar de ser, participa dos congressos do IBDFAN, ele é membro de inúmeros outros institutos de direito civil, é um pesquisador, é um grande professor, dá palestras, ele escreve artigos, tem uma produção intelectual extremamente prolífica. E eu acho que muito pela sua notoriedade é que nós estamos aqui com esse número de inscritos, né, que nos faz muito bem, que ficamos contentes de contar com 989 inscritos, né, no curso. E aqui, Elizabeth, nós precisamos aqui, eu não estou vendo aqui na minha tela o doutor Zé Fernando Simão, mas tenho certeza que ele nos ouve perfeitamente. Cá ele está, pronto, sim. Agora sim. E eu não quero mais me alongar aqui, eu quero passar diretamente a palavra do professor José Fernando Simão. E, olha, muito obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite, entendeu? Prontamente, com muita receptividade, com muito acolhimento. Obrigado mesmo. E é que ele vai falar agora sobre temas polêmicos do direito sucessório, que eu acho que é um tema que interessa a todos, ainda mais com um professor desse calibre. Então, muito bom dia a todos e desculpe a nossa falha. Muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. Qualquer coisa, coloquem aqui no chat que eu vou acompanhando para saber se está com algum problema tecnológico, de som ou de imagem.
Eu queria dizer, doutor Lepage, que quando eu me formei em Direito e fui convidado pela minha orientadora, a professora Tereza Ancona Lopes, para assistir a uma aula dela na Escola da Magistratura, eu pensava, será que algum dia eu vou ter chance de falar para tão seleta plateia, em tão esplendorosa escola, porque a nossa EPM é esplendorosa, e depois, pela gentileza e amizade do professor e desembargador Benedito Silvério, que eu brinco, Lepage, o rei da uso capião, ou do uso capião, se for seguir aquele do nosso tempo, ainda ele era masculino. Eu fui convidado para participar da Escola da Magistratura em diversos eventos. E agora, o convite de Vossa Excelência, do desembargador Matias Coutro, doutor Zé Maria Câmara, muito me honra. Eu digo que falar para a escola é sempre um momento de grande alegria para o palestrante e para o professor. A EPM goza desse prestígio graças ao trabalho de vocês, com a nossa pequena participação quando possível. Muito obrigado, doutor Lepage, pelo convite. Bem, esta questão do direito das sucessões, ela passa sempre por uma premissa que é básica para começar a conversa, que nós tínhamos um sistema sucessório absolutamente tranquilo, absolutamente bem dimensionado pelo Código de 16, no sentido de que o sistema sucessório antigo não trazia controvérsias relevantes. Havia até alguma ou outra controvérsia a respeito do chamado usufruto vidual do Código de 16, mas, de repente, o Código Civil de 2002 resolveu porque se baseou basicamente no Código Civil português, e deixa eu contar aos amigos, o livro de sucessões, que está nos dando tantas dores de cabeça para os magistrados, para os advogados e para o brasileiro em geral, ele, na verdade, se inspira, doutor Lepage, numa regra de alteração do Código Português de 67. O Código Português estava em vias de ser alterado após a Revolução do 25 de Abril, e o legislador brasileiro foi e olhou esse projeto, e olhou o Código italiano e trouxe para o projeto, então, projeto brasileiro, uma regra europeia que pareceu ao legislador da época a mais moderna. E não vamos fazer críticas, porque era a regra do Código Português em projeto e do Código Italiano já em aplicação. Portanto, havia realmente uma cara de modernidade. O problema da regra, e vocês vão entender que a minha conversa aqui não é teórica, ela é prática, mas o problema da regra é que a regra nasceu em 1970, lato sensu, para ser aplicada em 2003, quando o Código entrou em vigor. Ela nasce como ideia 30 anos antes da sua aplicação. E, portanto, como os amigos e amigas sabem, direito das sucessões é uma continuação do direito de família, e a família de 2003, evidentemente, já estava longe de ser a família de 1970. Só por um dado, que esse bastaria. O divórcio não existia quando a regra foi pensada, e o divórcio era plenamente utilizado quando a regra passou a ter vigência. A regra foi projetada para uma família de casamento indissolúvel e é aplicada numa sociedade de famílias reconstituídas ou mosaico, que é o termo que eu prefiro. Portanto, há um descompasso. Bom, quando há um descompasso e a regra gera problema, há normalmente, meu querido amigo Dr. Lepage, duas formas de resolver o problema. Uma é um projeto de lei que resolva, que tire o problema da regra. O problema aqui é que essa primeira solução não foi adotada, porque sequer há consenso na doutrina qual seria a melhor reforma da regra problemática. Então, o problema aqui não é dizer, o legislador, o professor Simão está com preguiça de reformar o Código Civil. A doutrina não consegue se entender na forma de reformar o Código atual. E daí, a segunda forma é o judiciário. Afinal, o princípio é do non liquid. O juiz julga. O juiz não diz assim, a lei é confusa, eu vou extinguir o processo, voltem daqui a 10 anos, quando a doutrina se acertar sobre o tema. E quando o juiz julga da maneira em que ele lê o direito a partir da doutrina. Então, doutor Lepage, eu fiz esse disclaimer inicial para dizer que o tema das sucessões, ele passa, na verdade, por dois momentos no STJ.
um momento 1, do qual eu fui muito crítico, e que foi superado em 2015 pelo momento 2, que é o que nós vivemos. Eu vou, sem querer fazer crítica ao julgador, mas mostrando quais eram os problemas, eu diria assim, a primeira fase foi a fase em que o STJ seguiu uma orientação, um pensamento da ministra Nancy Andrighi. Repito, não é crítica, julgadora, mesmo porque eu tenho profunda admiração pela ministra Nancy. Mas depois, a segunda sessão do STJ se reúne e muda a leitura a partir de votos condutores do ministro João Otávio Noronha. Então, repito, eu vou fazer as notas do que o STJ decidia e como ele passou a decidir, e os problemas atuais do artigo 1829. Se vocês repararem no artigo 1829, que eu vou projetá-lo aqui, espero que os senhores consigam enxergá-lo. Estão enxergando, doutor Lepage, com tranquilidade? O artigo 1829, ele vai dizer, na verdade, que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, e a primeira nota que eu já faço é uma nota do próprio site do Planalto. Vide recurso extraordinário 646721 e 878694. Tivemos um problema de conexão. Voltei. Pronto. Estão me ouvindo, né, doutor? Caiu e eu voltei. Então, os dois recursos extraordinários mencionados aqui são dois recursos que equipararam a sucessão do cônjuge ou do companheiro. Foram aqueles dois recursos extraordinários que, na verdade, permitiram ao STF, pela primeira vez, abordar a sucessão e dizer que o artigo 1790 era inconstitucional. Então, a primeira nota dessa nossa conversa de hoje é que não há mais como se aplicar o artigo 1790, ainda que a morte tenha se dado antes da decisão dos recursos especiais, extraordinários, desculpe, dos dois recursos extraordinários. O artigo foi tido por inconstitucional. Ele não pode mais ser aplicado hoje. Ou seja, já não interessa mais, como interessou no passado, o momento da morte, porque o 1790 foi tido por inconstitucional. Então, mesmo, atenção, senhores e senhoras, essa é uma questão prática importantíssima. Os inventários que não foram feitos, doutor Lepage, lá atrás, por alguma razão qualquer, porque a família não buscou um advogado, porque a família não conhecia o procedimento, mesmo para as mortes ocorridas antes da declaração de inconstitucionalidade de 1790, hoje ele não se aplica mais. Portanto, inventários judiciais, lá na Vara de Pinheiros do Dr. Lepage, ou extrajudiciais, em cartório de notas, não mais seguirão o 1790. Tanto é verdade que outro dia me ligou uma amiga, Lepage, dizendo assim, mas Simão, eu fiz um inventário extrajudicial na época que o 1790 ainda não tinha sido declarado inconstitucional. Tá. Esqueci de partilhar um bem. Tá. E vou fazer uma sobrepartilha hoje. Qual regra eu aplico? O 1829. Não dá para se aplicar hoje um artigo tido por inconstitucional, porque a regra de transição do Supremo, que eu vou chamar de modulação de efeitos, foi absolutamente clara. Para os processos que já tiverem decisão transitada em julgado, ou para as escrituras públicas já lavradas, prevalece o 1790. Eu não vou desfazer o que está encerrado. Então, só também uma dica aos senhores e senhoras. Não é possível os senhores entrarem com uma ação para desconstituir sentença que foi proferida antes da declaração de constitucionalidade, porque o Supremo modulou e admitiu como válidas e, portanto, como constitucionais as orientações anteriores à declaração dele Supremo de inconstitucionalidade. Logo, se a partilha foi feita naquele período prévio ao reconhecimento da inconstitucionalidade, e, novamente, os recursos que tratam do tema, os dois recursos extraordinários, são esses, que eu estou agora até pondo aqui no chat, para quem quiser copiar, são esses dois recursos extraordinários, são eles que tornaram, aliás, no chat não foi, não sei porquê, mas são eles que tornaram inconstitucional o artigo 1790. Desta primeira premissa da inconstitucionalidade de 1790,
surge já uma pequena, grande confusão. E qual é a pequena, grande confusão? Vocês veem aí na tela, eu e o professor Mário Delgado, ao lado do queridíssimo amigo Zeno Veloso, e a pequena, grande confusão está nesse segundo slide, porque a tese firmada pelo STF, na repercussão geral 809, ela é bastante clara. É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no 1790. E, portanto, deve ser declarado inconstitucional e segue o 1829. Quais sucessões se aplica? Aos inventários em que não haja havido trânsito em julgado da sentença de partilha e as partilhas que ainda não tenham sido lavradas por escritura pública. Isso é a questão da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade. Agora, a segunda questão que surge é se o companheiro é ou não herdeiro necessário. Porque, vejam, o julgamento do STF, e esse tema, doutor Lepage, para mim, ele é muito caro, porque nós que fazemos planejamentos sucessórios para evitar brigas, para evitar, como eu brinco, clientes para o judiciário, o planejamento é uma forma de evitar celeuma pós-mortem, nós temos um problema. O cônjuge já era herdeiro necessário desde a reforma, desde 2003, pelo artigo 1845. E o companheiro? Eu cito para os amigos e para as amigas 2 trechos da decisão do STF, que são os itens 42 e os itens 1 e 2, em que a leitura que o STF fez na hora que analisou a inconstitucionalidade do 1790 é que não há hierarquia entre a família advinda do casamento e a família advinda da união estável. Que não há hierarquia, que não há uma família melhor e outra pior, que não há uma família em que eu tenho regras mais benéficas e uma que eu não tenho, que tenho regras menos benéficas. O Supremo afastou esta posição eventualmente hierárquica e concluiu, então, neste recurso extraordinário, que se para o cônjuge temos a regra do 1829, para o companheiro teremos exatamente a mesma regra. Bem, isto gerou, evidentemente, o questionamento de se saber se o companheiro também foi contemplado como herdeiro necessário por leitura do Supremo. Deixa eu só fazer uma nota aqui para os amigos e para as amigas. Eu tenho uma divergência com o professor Mário Delgado, meu querido amigo, então eu quero fazer uma nota que chama disclaimer. Disclaimer quer dizer assim, eu vou avisar minha opinião antes de dar minha opinião. Eu, José Fernando Simão, diferentemente do querido Zeno Veloso, entendo que não era ideal uma equiparação total entre casamento e união estável como formas de família. É um entendimento como doutrina. Eu sou daqueles que acredita que é melhor dar às pessoas mais opções do que menos opções. E que, no fundo, se eu tratar a união estável com todas as regras do casamento, eu teria, no fundo, na união estável, um casamento forçado. Eu estaria impelindo pessoas a se casarem, no sentido de que a união estável seria igual ao casamento, só faltando o ato, que eu chamaria o ato formal, de formalização, proclamas, habilitação e aquilo tudo. Então, eu, Simão, gosto mais de um mundo em que é possível 2 entidades familiares, 2 modelos familiares com regras próprias. Essa é a minha leitura. Mas o que eu vou dizer agora, meus amigos e minhas amigas, é que, lendo a decisão do Supremo, eu entendo que o companheiro é herdeiro necessário. Mas eu entendo pelos fundamentos que o Supremo usou para declarar inconstitucional o artigo 1790. Eu entendo, não, Lepage, por gosto ou porque eu gostaria que fosse. Eu entendo numa leitura sistemática. Vocês vão me perguntar, Simão, então você entende que o companheiro é herdeiro necessário? Eu entendo. E como está a doutrina? A doutrina majoritaricíssima
entende que o companheiro é herdeiro necessário. Por quê? Porque o professor Zeno Veloso, saudoso Zeno Veloso, ao lado da querida professora Gisele Hironaka, capitanearam a tese de que o companheiro é herdeiro necessário. Isso é doutrina. Então, vocês vão perguntar, Simão, o STJ tem decisão que menciona o companheiro como herdeiro necessário? Tem, mas eu explico como. Obter dictum. Não é na razão da decisão. Ele está falando de outro tema e põe aquela famosa vírgula, inclusive o companheiro herdeiro necessário. Não é a ratio decidendi. Não é o tema. Não tem um julgado do STJ que perguntaram assim, no recurso especial. O companheiro é herdeiro necessário? E ele julgou. Toda vez que ele tratou do tema, foram 3 recursos especiais diferentes, ele o fez, doutor Lepage, incidentalmente, comentando, como se fosse um comentário no acórdão, mas não era o tema sub judice. Então, temos 3 orientações do STJ de que o companheiro é herdeiro necessário. A doutrina majoritária, ressalvados meus amigos Rodrigo da Cunha Pereira e Mário Delgado, entende que o companheiro é herdeiro necessário. Agora, vejam o que o Supremo falou sobre o tema. Porque, reparem, o tema causou alguma dúvida. E quando causa dúvida, existe um recurso que chama embargo de declaração. Então, do acórdão do Supremo, houve oposição de embargo de declaração, para que o Supremo dissesse se efetivamente o companheiro é ou não é herdeiro necessário. E se os senhores lerem esse slide que está aí na tela, simplesmente o Supremo recusou, rejeitou os embargos e disse que o tema não tinha sido trabalhado naquela repercussão geral e que, portanto, que é a 809, e que, portanto, não tinha nenhuma omissão a ser sanada. E se não tinha nenhuma omissão a ser sanada, os senhores me perguntam, para o Supremo, o companheiro é ou não é herdeiro necessário? E eu respondo, não sei, porque o Supremo disse que não tinha analisado. Então, no fundo, o que nós temos hoje é uma situação muito chata, porque a leitura do voto do ministro Barroso dá a entender que o companheiro é herdeiro necessário. Mas quando instado, o Supremo diz, eu não disse nem que sim, nem que não. Então, nós temos uma grande instabilidade sobre a qualidade de herdeiro necessário do companheiro. Se os senhores me perguntarem, mas Simão, dá um palpite aí. Você acha que o companheiro é herdeiro necessário ou não é? Eu preferia que não fosse, mas acho pela leitura do Supremo que é. Acho pela leitura do Supremo que é. Tanto que nos meus planejamentos sucessórios, amigos e amigas, o que eu tenho feito? Eu tenho feito algo que eu aprendi com o professor Zeno. Eu preparo o planejamento em 2 hipóteses. Se entender que o companheiro é herdeiro necessário, o judiciário entender, planejamento A. Se o judiciário não entender, planejamento B. Em última ratio, quem vai dar a palavra é o juiz, depois do embargador, e se chegar ao STJ ou STF, algum ministro. Mas eu preparo o planejamento sucessório de acordo com 2 possíveis leituras, porque não se pode dizer com segurança se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. Essa era a primeira questão polêmica que prossegue, por incrível que pareça, com um código que completa 20 anos no ano que vem, e nós não conseguimos dizer se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. A segunda questão polêmica é a do artigo 1830. Eu pulei o 1829, porque didaticamente o 1830 antecede logicamente o 1829. E vou mostrar por quê, projetando na tela o artigo 1830 do Código Civil. O artigo 1830 do Código Civil, ele vai dizer que somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente. Hoje os senhores leiam também companheiro, porque o STF, enfim, matou 1790, se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, e daí vem, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. O artigo 1830 do Código Civil, o que ele dá é o requisito para que o cônjuge seja herdeiro. E, portanto, senhores e senhoras, se não passarmos pelo obstáculo do 1830,
Eu não discuto se o cônjuge concorre ou não concorre com descendentes, nem se concorre ou não concorre com ascendentes. Por uma questão de lógica, o cônjuge primeiro tem que ser herdeiro, para depois analisarmos se ele concorre ou não. E reparem que se o cônjuge tiver separado de fato há mais de 2 anos, como regra, ele não concorre com os descendentes. Ele não concorre com os ascendentes. Ele não é herdeiro sob hipótese alguma. E, portanto, ele não está no jogo. Ele simplesmente está fora do jogo. Está em outro campeonato. Porque ele está separado, de fato, há mais de 2 anos do falecido ou da falecida. Esta regra tem uma exceção. Que mesmo se ele, cônjuge, agora companheiro, estiver separado de fato há mais de 2 anos, tem uma vírgula, salvo prova que a convivência se tornou impossível sem culpa do sobrevivente. Mas então, se o sobrevivente, viúva ou viúva, provar que, apesar da separação de fato há mais de 2 anos, a culpa é do falecido, vamos imaginar um caso grave de violência doméstica, em que o marido batia na mulher, humilhava a mulher, e ela sai de casa exatamente para garantir a sua integridade. Eles não buscam o judiciário, não fazem divórcio, não buscam o cartório, e depois de 3 anos ele falece, mais de 2 da separação de fato. 3. Ela provando, essa mulher, que a culpa era do morto, é a chamada culpa mortuária, ela segue herdeira, mesmo separada de fato, há mais de 2 anos. Qual é a questão toda aqui polêmica? Que eu prometi ao Dr. Lepage que soltaria questões polêmicas. Essa é a segunda. Professor Simão, por que o prazo era de 2 anos de separação de fato para a perda da qualidade de herdeiro? 2 anos. 2 anos me lembra um outro prazo, que era o prazo para o divórcio direto. Quem estava separado de fato há 2 anos ou mais podia se separar, se utilizar do divórcio direto. Lembre-se que não precisava daquele mecanismo de separação e depois conversão de separação em divórcio. O prazo de 2 anos, meus amigos e minhas amigas, e eu afirmo, doutor Lepage, porque está na obra de Zeno Veloso, era um prazo copiado da Constituição Federal para harmonizar o divórcio direto, 226, parágrafo 6º, 2 anos. E 226, parágrafo 6º, 2 anos repercutia na sucessão. 2 anos de separação de fato. O prazo constitucional reverberou no Código Civil. Então, olha que coisa lógica. Por favor, me acompanhe, que o raciocínio não é simples. Se eu estou separado de fato há mais de 2 anos, eu já posso me divorciar? Posso, rompendo o vínculo. Se eu estou separado de fato há mais de 2 anos, eu perco a qualidade de herdeiro, porque eu já tenho requisito para o divórcio direto. Era essa a lógica. 2 anos na Constituição, 2 anos no Código Civil. O problema, e agora eu vou reproduzir de novo o slide, é que a emenda 66, ela alterou exatamente esse parágrafo 6º, que tinha a redação que está em vermelho. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Essa era a regra constitucional quando nasceu o Código Civil. O parágrafo 6º hoje, esse que está em preto, tem a seguinte redação desde 2010. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Reparem, senhores, reparem, senhoras, que não há mais a menção aos 2 anos da separação de fato para o divórcio. E aí, doutor Lepage, tem umas saudades do meu querido Zeno, meu mestre. Estávamos dando uma palestra aqui na ASP, e eu falei, professor Zeno, eu quero te lançar uma tese que eu tenho a partir da emenda 66, que o prazo de 2 anos do 1830 não mais prevalece. Porque se não há mais prazo para o divórcio na Constituição, a Constituição, como norma hierarquicamente superior, afeta o Código Civil. E numa leitura conforme a Constituição, hoje eu não preciso mais de prazo de 2 anos para que haja a perda da qualidade de herdeiro. Basta a separação de fato. Só vou fazer uma nota em 1 minuto sobre o que é separação de fato, para evitar nos nossos alunos, nossos ouvintes, que haja alguma dúvida sobre o que eu estou falando, tá? Separação de fato não é a ideia de briguei, saí de casa, fui no bar tomar cachaça
bati o carro, morri, estou separado de fato. E não é também, fui viajar um mês para fazer uma pós-graduação em Miami, estou separado de fato. Separação de fato não é não estar dormindo junto uma noite, só para deixar isso bem claro. Separação de fato é aquela em que já não há mais convivência conjugal. More uxório. Já não há mais convivência como casal. Ou seja, a gente já não se trata mais por marido e mulher, ou marido e marido, ou mulher e mulher, a depender do tipo de união homo ou hetero afetiva. Portanto, a separação de fato é aquela situação em que eu não mais me comporto como casado. E eu defendi a tese, doutor Lepage, que a separação de fato de um dia, é porque a gente brinca um dia, a separação de fato é um processo. As pessoas começam a se afastar, e pior, às vezes na mesma casa, por uma questão financeira, pessoas mais humildes não têm como sair de casa, e já não se comportam mais como marido e mulher. E neste caso, eu não precisaria mais esperar os 2 anos, porque a Constituição, ela tirou esse prazo do sistema. Para minha alegria, e aqui realmente eu posso dizer que é para minha alegria, o professor Zeno Veloso abraçou a tese. Essa tese foi altamente difundida e no nosso TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, já há mais de uma decisão que segue esta ideia que eu defendi já faz bastante tempo, pela qual o artigo 1830 ele deve ser lido até onde está na tela dos senhores. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente ou companheiro, se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente ou extrajudicialmente, nem separados de fato. Esta leitura que eu fiz é uma leitura consentânea ao texto constitucional. Consentânea ao texto constitucional. E, portanto, com esta leitura, eu excluo do sistema o debate da culpa. E excluo do sistema o debate dos 2 anos de separação de fato. A prova é muito mais simples. Da separação. E não do prazo. E não da culpa. Para minha alegria, realmente, o TJ de São Paulo tem mais de uma decisão seguindo essa orientação. Mas, como nem tudo são flores, e como eu brinco sempre, doutor Lepage, a gente tem que ser absolutamente honesto com os nossos alunos, existe uma decisão do STJ, mas cuidado, meus amigos e minhas amigas, não falem jurisprudência. Uma decisão não é jurisprudência, é uma que segue ainda a noção de culpa mortuária, que segue ainda o 1830 na sua inteireza. Eu vou projetar para vocês, é uma decisão da ministra Isabel Galotti, essa decisão é de novembro de 2015, é uma decisão única que não forma jurisprudência, que mantém a interpretação do 1830 do mesmo modo, tal qual veio escrito no Código Civil. Portanto, feito esse disclaimer, que há divergência de orientação, porque o TJ de São Paulo tem julgados opostos a este da ministra Galotti, mas também tem julgamentos que seguem esta linha da ministra Galotti. Portanto, quando se diz que o tema é controverso, é porque o tema é controverso. Há ainda que se decidir, doutor Lepage, qual vai ser a leitura que prevalecerá do 1830. Dele na íntegra, como nasceu, ou dele lido à luz do texto constitucional com a reforma de 2010. Esse é o segundo tema polêmico. Quando eu pensei nessa aula, eu falei, bom, esses são 2 grandes temas polêmicos. Eu podia até parar aqui e trazer alguns outros. Mas agora, semana passada, com a aposentadoria que vem esse mês do desembargador Jones Figueiredo Alves, o decano do Tribunal de Pernambuco, inescondidamente um querido amigo, inescondidamente, declaradamente um querido amigo, eu tive a honra, doutor Lepage, de participar do evento em homenagem ao desembargador Jones. E nesse evento se trouxe novamente o Mário Delgado. Eu brinco sempre quando acaba a palestra, a turma vai dizer, acho que o Simão detesta o Mário. Não, ele é um dos meus melhores amigos. Top 5. Jantamos junto e almoçamos toda semana. Viajamos, bebemos, não tem nada de inimizade. Mas em termos técnicos, nós divergimos. E divergimos em quase tudo de sucessões. Quando não,
eu vou a essa palestra e o professor Mário Delgado ressalta que alguns tribunais da federação voltaram a ler o 1829 naquela primeira leitura que eu comentava há pouco, que era a da ministra Nancy. Para que a gente não se perca, para que a gente entenda qual é o debate e como ele voltou para os tribunais, e é incrível dizer isso. No direito nada se cria, tudo se transforma, como diria Lavoisier. As decisões que estavam totalmente superadas voltam aos TJs, e no meu sentido de uma maneira equivocada, eu vou explicar por quê. Mas o que nós estamos discutindo agora, para vocês não se perderem no debate, é isso aqui, senhores. É a redação do artigo 1829 do Código Civil. Esse artigo 1829 do Código Civil, ele tem uma redação que a doutrina acusou de confusa. Eu digo que parte é culpa da doutrina, parte é culpa do artigo, em que ele vai tratar de concorrência sucessória e vai dizer que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Reparem que eu frisei aqui em azul na tela o texto do Código Civil. Quem entende de hermenêutica, interpretação, percebe que o artigo tem uma regra. O cônjuge concorre com os descendentes. Ou seja, apesar de ele ocupar a terceira classe, inciso 3º, 1829, ele divide a herança com os descendentes. Existe uma regra aqui no Código. E depois da regra vem um salvo. O salvo traz exceções. Então, vamos pensar com as nossas aulas de teoria geral. Se a regra é concorrer, se a regra é que o cônjuge divide herança com os descendentes, o Código não precisava dizer quando. Quando? Regra é regra. Ele precisa trazer exceção. Quando o cônjuge não divide herança. E ele fez. Em 3 hipóteses, vai tudo para os descendentes. Reparem que nesse meu slide eu vou mostrar as exceções. Porque a regra é regra. O que não está na exceção é regra. E, portanto, quando o cônjuge não tiver nas 3 hipóteses de exceção, ele divide herança. Quando ele incorrer em uma das 3 hipóteses de exceção, ele não divide herança. Vai tudo para os descendentes. Então, reparem. Por que na comunhão universal o cônjuge não divide herança com os descendentes? Porque o cônjuge já tem a chamada meação. E se o cônjuge já tem a chamada meação, ele não precisa, em termos assistenciais, dividir herança com os descendentes. Ele já tem a metade. Meu pai faleceu recentemente em janeiro. Cônjuge, meio, ele e minha mãe. Comunhão universal. Meu pai falece, minha mãe já tem a metade. A outra metade vai para os filhos. Portanto, aqueles que acham, vírgula, em erro, que na comunhão universal a mulher herda a metade ou o marido herda a metade, isso é um erro técnico. Ser meeiro não é ser herdeiro, é já ter a metade. E com a morte cessa a comunhão. Portanto, se os senhores bem entenderam, a minha primeira nota é que o cônjuge casado por comunhão universal não herda, porque já é meeiro. Quem herdam são os descendentes. Ainda hoje, doutor Lepage, como a maioria dos que se casaram antes da lei do divórcio, 77, se casaram pela comunhão universal, há muitas mortes sob esse regime. E eu já vi mais de uma vez advogado em conversa comigo sugerindo concorrência. Não concorre porque já é meeiro. A segunda parte da regra, em que não concorre, em que vai tudo para os filhos, é da comunhão parcial sem bens particulares. E por que na comunhão parcial, sem bens particulares, o cônjuge não concorre? Ora, meus amigos, ora, minhas amigas. Uma comunhão parcial de bens sem bens particulares quer dizer que os bens são comuns. E se são comuns, já há ameação. E se já há ameação, não há concorrência. Podem acreditar em mim. O espírito do código foi assistencial. Onde há ameação, não há por que haver concorrência. Vai tudo para os filhos. Onde há ameação, não há concorrência com os descendentes. E o terceiro e último regime, que até, Lepage, eu confesso a você,
que eu preparei um material enorme sobre a separação obrigatória, mas é tão grande que se você me convidar para outra aula, eu trago só questões polêmicas da separação obrigatória. Eu fiz quase 15 questões polêmicas com jurisprudência. Eu preparei um material enorme porque eu falei, bom, eu sabia que tinha sucessão, mas não sabia se eu ia ter que entrar em família. Mas, enfim, isso fica para um próximo convite. Agora, reparem que na separação obrigatória também não há concorrência. E por que não há concorrência na separação obrigatória? Porque o Código entende, na sua gênese, que se o regime é de separação obrigatória, ele não gera comunhão em vida, porque chama separação. Logo, se ele não gera comunhão em vida, por imperativo legal, separação obrigatória, vocês sabem, que é imposta por lei. Não é do pacto, aquela chama convencional. Eu não vou ter concorrência pós-morte. Ah, mas Simão, aí tem a súmula 377, aí tem o Supremo, aí tem o STJ com esforço comum, aí tem tudo. Só que aí é outro curso. Se eu parar agora para falar de separação obrigatória, eu não termino as questões polêmicas. Agora, reparem. Outro dia, eu estava jantando com uma cliente, tomando um café, com uma cliente e o companheiro dela de longa data. E o companheiro dizia assim para mim, Lepage, olha, eu tenho uma preocupação, porque eu tenho 75, a Silvia tem mais de 70, e se eu tiver em união estável, eu não queria receber nada dela. Olha que interessante, quando ela morresse, porque eu tenho uma filha. E se eu recebo bens dela, esses bens vão para minha filha quando eu morro. E eu não tenho, olha que interessante, a minha filha como filha. Os meus filhos são os filhos dela, da minha companheira. Porque eu criei desde crianças, a minha filha me abandonou na velhice. Quem cuida de mim são os filhos dela, meus filhos do coração são os filhos dela. Eu falei assim, então quer saber de uma coisa? Por que vocês não se casam? Reparem, ele com 75, ela com mais de 70, separação obrigatória. Na morte dela, vai tudo para os filhos dela. Ele não concorre. É literalmente uma forma que a lei achou de proteger, em tese, aquele que poderia... O termo é feio, o termo está fora de moda, mas é um termo dos anos 70, aliás, um tema do século XX. A vítima do golpe do baú. Era essa a ideia da separação obrigatória, proteger alguém do golpe do baú. Portanto, se alguém se casa em separação obrigatória, todos os bens do morto vão para os filhos e não para o cônjuge. Ah, mas Simão, em vida ele não pode fazer doação na separação obrigatória um para o outro? Esse é tema do outro curso, não desse, que eu preparei tudo. Mas já está o material pronto, depois eu mando para o Lepage, se ele gostar, ele me convida, eu faço uma aula só de separação obrigatória e consensual. Eu vou chamar assim, Lepage, temas polêmicos da separação de bens. E até agora eu estou estudando, Lepage, também, um tema que está pulando aí, que é a previdência privada, que também mereceria um tema. Mas isso é família, não é sucessões, a gente pode debater em outra ocasião. Agora, então, vocês estão vendo aí na tela as 13 hipóteses, estão vendo não que eu vou projetar agora, vão ver aí na tela novamente as 13 hipóteses em que o cônjuge não concorre. Logo, no slide subsequente, eu deixei as hipóteses em que o cônjuge concorre. Essa e todas as outras. Por quê? Vejam, senhores, a regra do código é a concorrência. Então, quando que o cônjuge divide a herança com os descendentes? Na separação convencional de bens e na comunhão parcial de bens com bens particulares. Na separação convencional de bens, aquela que nasceu do pacto antinupcial. E aqui eu preciso fazer novamente uma nota sobre a mudança de orientação do STJ. Vamos devagar agora, porque para quem advoga, para quem julga, para quem trabalha na área, nós chegamos no ponto que eu diria o nó górdio, que não desata. Eu sou mais velho e a minha namorada é mais velha. Vamos imaginar num casal, para sair daqueles exemplos de novela, golpe do baú, vamos imaginar duas pessoas, ou dois homens, ou duas mulheres, ou vou dar no meu exemplo um homem e uma mulher, os seus 55 anos, quase 60, bem de vida, aconteceu comigo aqui no escritório, ele empresário, ela empresária, com filhos, com netos, que se conheceram e se apaixonaram, ambos divorciados, ou um viúvo e uma divorciada, se apaixonaram e querem se casar.
55, 60 anos. Doutor Simão, nós não queremos confusão patrimonial. Eu tenho empresa, ele tem empresa, nós dois estamos bem de vida. Vamos fazer um pacto aí de separação total de bens? Sim, vão até o cartório, tabelionato de notas, e fazem um pacto de separação de bens. Absoluta, total. O que é meu, o que é dela é dela. Muito bem. Daí eles me perguntam na sequência. Isso é uma vez por semana que alguém faz essa pergunta para mim, Lepage. Bom, mas e se eu morrer? O que acontece com os meus bens? Ah, daí vai para ela e para os seus filhos. Não, mas eu não quero que vá para ela, nem ela quer. Bom, se ela não quer, ela pode renunciar à herança, como todos vocês sabem. Mas isso fica no campo do combinado, porque ninguém pode renunciar à herança de pessoa viva. Então não é uma renúncia que ela vai fazer agora. Se ela fizer agora, a renúncia é nula. Ela vai dizer para ele, moralmente, não se preocupe, se você morrer, eu renuncio. E ele para ela, não se preocupe, se você morrer, eu renuncio. Mas não tem, doutor Simão, como evitar a concorrência sucessória? E aí vem um tema que é a mudança de orientação do STJ. Eu vou chamar da primeira parte do jogo e depois a segunda parte do jogo. Na primeira parte do jogo, a ministra Nancy Andrighi, no recurso 992-749, 992-749, barra Mato Grosso do Sul, ela disse, e o STJ, pela terceira turma, seguiu a ministra Nancy, ao contrário do que está na lei, que se o regime é de separação de bens, a separação produz efeitos mortis causa, e que, portanto, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge não concorre com os descendentes. Mas, meus queridos e minhas queridas, essa leitura do STJ, dos anos de 2007 até 2015, tinha um pequeno problema. Era literalmente negar o texto do Código Civil. Era negar a regra do Código Civil. E a ministra Nancy justificava dizendo: a separação em vida, pelo pacto, produz efeitos após a morte. E por que eu e o querido Zeno batemos muito nessa orientação, apesar de ambos termos profunda amizade pela ministra Nancy, que é amiga e é uma pessoa que julga da melhor qualidade? A gente sempre brinca, quando a doutrina critica a decisão, não critica o julgador, porque o julgador não tem nada a ver com a decisão. Aquele problema que surgiu, meu caro Lepage, é muito simples. Se eu partir da premissa, como partia a ministra Nancy, e eu digo ela que capitaneou, mas a terceira sessão do STJ tinha, a terceira turma do STJ tinha várias decisões. Eu pergunto aos amigos, eu morro, e o meu pacto firmado em vida produz efeitos após a minha morte? Se o casamento acabou com a morte, isso está no Código Civil, 1571. O casamento acaba com a morte. Como é que o pacto produz efeitos após a morte se nem o casamento mais existe? Essa era uma orientação, meus amigos, que, novamente, era tecnicamente insustentável. Então, a leitura que o STJ fez de 2007 a 2015, e cuidado aos colegas que julgam ou aos colegas que estudam e estão vendo isso a partir de jurisprudência antiga do STJ. Cuidado. O STJ dizia, no regime de separação convencional, o cônjuge nada recebe e vai tudo para os descendentes. Era literalmente negar o texto do Código Civil. E a partir de 2015, por isso que eu digo, quando o Mário me contou semana passada, que há tribunais que voltaram a decidir desse jeito que eu estou trazendo aqui para vocês, essas decisões têm um problema. Por quê? Porque a segunda sessão uniformizou o entendimento. Segunda sessão do STJ, terceira e quarta turma juntas. O direito privado todo do STJ uniformizou o entendimento pelo qual o código tem que ser aplicado da seguinte maneira: na separação convencional de bens, não há prevalência do regime pós-mortem. Afastou a ideia da ministra Nancy. O que há é concorrência. Então, a orientação do STJ desde 2015, em que houve uniformização de jurisprudência, portanto, não é mais, meus caros amigos,
uma decisão da terceira turma ou uma decisão da quarta turma. Não. A segunda sessão, reunida, unificou o entendimento de que o cônjuge concorre com os descendentes do regime de separação convencional. Bom, se isso hoje é pacífico no STJ, me parece que, pelas regras do CPC, os tribunais teriam que julgar de acordo com a orientação pacificada pelo STJ. Mas, enfim, o que ocorre na sequência é uma pergunta. Peraí, Simão. Se o STJ hoje decidiu que o cônjuge casado por separação convencional concorre com os descendentes, aquele cliente que você começou contando a sua história, que chega na sua sala e diz assim: doutor Simão, eu e ela somos empresários bem-sucedidos, 55 anos, queremos nos casar, queremos a separação convencional para evitar confusão, e quando da minha morte, se eu morrer, ela herda em concorrência? Sim, segundo a orientação pacífica do STJ, porque na separação convencional de bens, o cônjuge concorre com os descendentes. Bom, daí ele diz assim: então, além desse acordo moral que eu possa ter com ela, em que ela diz, se você morrer, eu renuncio, e ele diz, se você morrer, eu renuncio, um acordo moral, até alguns advogados põem por escrito, mas de só avisar, você pode pôr por escrito o que você quiser, só que é moral, porque essa cláusula é nula de renúncia de pessoa viva, de herança de pessoa viva, por uma leitura histórica do 426 do Código Civil. 426, que trata dos pacta corvina. Pacta corvina são os acordos dos corvos. Então, Simão, como é que você resolve isso na prática? Esse cliente, esse casal que quer se casar e não quer a concorrência pós-morte. Eu digo sempre que existe um negocinho que chama norma de ordem pública. E se é de ordem pública, é aquela que a gente pouco tem a fazer. O legislador escolheu que houvesse a concorrência. Dá para mitigar a concorrência? Um bom planejamento sucessório, a gente consegue, sem fraude, claro, porque eu não fazia nada que fosse errado, fazer uma forma de evitar que haja um condomínio geral sobre os bens. Mas isso não quer dizer que ela não vai receber nada. Eu posso reduzir a parte dele ou dela, né, da viúva ou do viúvo, reduzir por testamento. Nós sabemos sempre que a legítima é garantida, mas é disponível, fica a meu critério com ela fazer, e também podemos projetar bons planejamentos sucessórios para tentar evitar futuros litígios. Eu diria aos amigos e amigas, para acabar essa terceira questão polêmica, eu já vou para a quarta, que é a seguinte: o planejamento sucessório nunca teve tão em moda por causa dessa questão também de concorrência no regime da chamada separação convencional, que nasceu por pacto antinupcial. Essa é a terceira questão polêmica que eu queria trazer para vocês. A quarta questão polêmica, e que esta, para mim, ela já está bem decidida, até prevaleceu a tese do professor Zeno Veloso. Eu projetei aí, Lepage, ou não projetei nada? Projetou. Projetei. Então, agora o slide está escrito: na comunhão parcial, como ficam os bens comuns e particulares. Isso certo? mesmo. Na Exato. comunhão parcial, como é que ficam os bens comuns e os bens particulares? Pela regra do Código Civil, aplicada pelo STJ, o que eu vou dizer agora, portanto, é julgado do STJ e julgado que pacificou também a questão de bens, a questão da sucessão na comunhão parcial. O que eu vou dizer agora, portanto, é doutrina aliada à decisão do STJ. Quando o falecido é casado por comunhão parcial e morre, os bens comuns que ele tinha com a viúva, esses bens não integram a sua herança. Por que não integram? Porque se o bem é comum, a viúva ou viúvo já tem meação. Se já tem meação, a herança vai integralmente para os descendentes. Eu repito, meus amigos e minhas amigas, se alguém está estranhando essa frase, já tem meação,
a herança vai inteira para os descendentes? Meação não é herança. Meação, obviamente, é direito de família. E, portanto, na primeira linha do nosso slide, eu concluo que, quanto aos bens comuns, se já há meação, não há concorrência. Os bens da herança vão para os descendentes. E o viúvo ou viúva fica com a metade. E os bens particulares, Simão? Bom, como com relação aos bens particulares não há meação, são integralmente pertencentes ao falecido, quanto a eles, o cônjuge sobrevivente terá concorrência com os descendentes. Nos exatos termos do enunciado 270 da terceira jornada de direito civil. Sobre os bens particulares, haverá, sim, concorrência. Então, eu vou dar um exemplo prático para quem faz inventário, que é a seguinte. O sujeito tem uma fazenda que ele herdou do seu pai de herança, casado por comunhão parcial de bens. E depois do casamento, comprou um apartamento. O apartamento adquirido depois do casamento, bem comum, comprado. A viúva tem a meação, a outra metade vai para os herdeiros. A fazenda que ele herdou do pai, bem particular, comunhão parcial de bens. A herança não entra na comunhão. E logo ela será dividida entre os descendentes e a viúva. Isso também, meus caros amigos, gera um certo problema, porque essa fazenda veio da família dele. E agora a mulher vai ser coproprietária da fazenda recebida em herança. Também isso não agrada a doutrina. E também isso não agrada as pessoas, o cidadão, a pessoa comum. Mas, novamente, apenas por planejamento sucessório, por testamento, eu consigo reduzir a legítima... Desculpe. Eu consigo reduzir a legítima, não. O quinhão que vai ao cônjuge, tirando dele a disponível. Tirando do companheiro a disponível. É a única forma que o sistema nos dá. Não dá para dizer, não vou deixar nada. Como aquela fazenda que eu herdei do meu pai, quando eu morro, vai para ela, para ele e para os meus filhos. Eu não quero. É lei. E daí eu tenho que ver se o senhor ou a senhora tem patrimônio suficiente para mexer na disponível, para tentar evitar o condomínio que a sucessão gerará. Simão, esses artigos te agradam? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me reuni já em mais de 30 ocasiões com comissões, doutor Lepage, que tentam mudar esse dispositivo, essa concorrência. E o problema dessa mudança é que não se chega a consenso do que seria melhor. O professor Tartucci, semana passada lá em Recife, até defendeu a tese que deveriam voltar ao Código de 16. Tirar toda a regra sucessória e copiar o 1603. Eu não sei, honestamente falando, se é a melhor solução ou se há clima político para isso. Mas uma coisa eu lhes garanto. As duas regras que eu trabalhei agora, separação convencional de bens e comunhão parcial de bens com bens particulares, gerando essa concorrência, não agradam, em regra, o cidadão. Não agradam, em regra, os destinatários da norma. E a você, Simão, a regra agrada? Bom, eu, antes de tudo, escrevo. E a gente, quando escreve, tem que olhar duas coisas. O direito e a aplicação do direito. Eu até entendo, meus amigos e minhas amigas, que a ideia nos anos 1970 era aplicar essa regra a casamentos longevos, em que as pessoas ficavam 20, 30, 40 anos casados, e que normalmente se casavam por comunhão universal, logo já tinham a meação. A regra não foi concebida para as famílias mosaico, ou reconstituídas. Então, ela nasceu fora do seu tempo. Tanto que Portugal mantém até hoje a regra, mas com uma diferença. O que Portugal fez agora, há 4 ou 5 anos? Uma lei que eu fiz um projeto para o Brasil, um projeto de lei eu fiz, e mandei para o Congresso, e foi engavetado, em que eu poderia, no ato de casamento, no pacto antinupcial, ter a opção de não ser herdeiro em concorrência, ou de não ser herdeiro de nada, para que as pessoas pudessem,
doutor Lepage, escolher um casamento sem comunicação patrimonial mortis-causa. Isso, em Portugal, é lei. No Brasil, não é possível, porque o 426 não permite que seja objeto de contrato herança de pessoa viva. Os pacta corvina são vedados no ordenamento brasileiro. Seria tão bom que essa lei fosse aprovada e agradar tanta gente que por um simples contrato de união estável ou por um simples pacto antinupcial poderiam afastar a sua qualidade de herdeiro. Não temos no Brasil essa solução. De lege ferenda, quem sabe um dia o legislador nos brinda com esta solução. Inclusive, meus amigos, me parece que essa solução não desagrada a ninguém, porque aqueles que não optarem por essa regra no pacto seguirão o Código Civil. Os que optarem afastarão o Código Civil. Eventualmente, as pessoas mais humildes, que tenham mais necessidade da concorrência, não se valerão da regra no pacto. E as pessoas mais abastadas, que eventualmente não querem a concorrência, se valerão da regra no pacto. Sabe aquela regra que você faz que não prejudica ninguém e agrada muita gente? Mas o Congresso, nós tivemos em contato, com mais de um congressista, eles dizem, mexer em pacta corvina no Brasil é algo ainda que o Brasil não está maduro. Eu vou tentar, nessa nova legislatura, de novo, emplacar o projeto que cria 5 parágrafos ao artigo 426 para permitir que o pacto antinupcial e o contrato de união estável afastem esta concorrência. Agora, reparem que o próximo tema é o tema do quinhão que recebe o cônjuge quando concorre com o filho. Essa é a 5ª questão polêmica. A 5ª questão polêmica é a redação do artigo 1832 do Código Civil, que vai dizer, em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Se o dispositivo parasse aqui, não teria questão polêmica alguma. O cônjuge partilha a herança por cabeça, ou seja, ele recebe o que receberiam os filhos ou netos por cabeça. O problema é que o Código Civil vai e prossegue em cópia ao Código Civil português, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança. Até aqui é Código Civil português. Código Civil português. Só que depois, a vírgula trouxe o que a gente brinca que é o efeito jabuticaba, a novidade brasileira. Se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Então, repare que o cônjuge pode concorrer com filhos dele e do falecido, que eu chamei de filho comum, do viúvo e do falecido, ou com filhos só do falecido. Reparem que, se o cônjuge sobrevivente concorrer com filhos comuns, ele tem a reserva da 4ª parte. Ele tem esse mínimo do 1832. E, portanto, se o cônjuge concorrer com 4 filhos e 4 filhos recebem 3/4 da herança, porque o cônjuge tem sempre a reserva da 4ª parte. Por isso que, nesse primeiro exemplo, eu usei um FC. São 4 filhos comuns concorrendo com o cônjuge. Comuns quer dizer do falecido e do sobrevivente. Agora, imaginemos que o marido morre e ele tem 4 filhos do primeiro casamento. Nenhum filho dele e da viúva. Nessa hipótese, a herança segue dividida por cabeça. Não há a reserva de 1/4. Não há a reserva de 1/4. O que os senhores me perguntarão na sequência? Se são todos comuns, há a reserva de 1/4. Se são todos exclusivos, não há a reserva de 1/4. E se houver filhos comuns e exclusivos? Dou-lhes um exemplo que não é difícil, que não é impossível, vou mais longe, é muito comum. O sujeito divorciado tem 2 filhos do primeiro casamento. 2 filhos do primeiro casamento.
se divorcia, casa de novo e tem agora 2 filhos do segundo casamento. Ele tem 4 filhos. 2 só dele e 2 dele com a esposa. A viúva. Nesta hipótese, ele morre, a viúva diz, tem 4 filhos, 2 meus e 2 só dele. Como tem 2 meus, eu quero a quarta parte, dos meus 32. Os filhos dizem não. Você só tem a quarta parte se todos os filhos forem seus. Como nós somos do primeiro casamento do papai, você não tem a quarta parte. E aí, senhores, em 2002, 2003, 2004, 2005, saíram umas 30 teses para tentar dizer se tinha ou não tinha essa quarta parte na filiação híbrida. Mas, novamente, prevaleceu a tese do grande Zeno Veloso, do monstro que era Zeno em matéria sucessória. Aí nós estamos eu, Zeno, Toscano e Vladimir no último encontro do IBDFAN Nacional, em 2019, lá em Minas Gerais. E o enunciado 527 do CJF, da 5ª Jornada de Direito Civil, concluiu, seguindo Zeno Veloso, o seguinte: na concorrência entre cônjuge e os herdeiros do decujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente, caso haja filiação híbrida. Reparem que, como a tese de Zeno prevaleceu, a quarta parte não é garantida na hipótese de filiação híbrida. Isso quer dizer que, para que o cônjuge tenha a quarta parte, ele deve ser ascendente de todos os herdeiros com quem concorrer. Dou um exemplo. Se o falecido deixa 4 filhos dele e da viúva, casado por comunhão parcial de bens, em que ele concorre, ou por separação de bens convencional, em que ele concorre, haverá, em que ele cônjuge concorre, haverá a reserva da quarta parte. Porque os filhos são do viúvo ou da viúva e do falecido. Se houver 2 filhos do viúvo e da viúva, ou da viúva, e 2 filhos de núpcia anterior, não há reserva da quarta parte. Vocês vão perguntar, Simão, e o TJ de São Paulo, nosso TJ? Como é que ele tem decidido isso? Ele tem seguido essa linha do professor Zeno? Tem seguido. E o STJ já tem decisão seguindo essa orientação. Então, eu diria para vocês, eu vou projetar de novo na lousa, doutor Lepage, que esta orientação do enunciado 527, que é lição de Zeno Veloso, ela está hoje representada pela jurisprudência majoritária nos tribunais, em que, havendo filiação híbrida, não há a reserva da quarta parte. Não há a reserva da quarta parte. Isso deixa os senhores mais tranquilos na aplicação da norma. Só na filiação exclusiva há a reserva da quarta parte. É engraçado, doutor Lepage, quando eu comecei a dar essas aulas, as pessoas perguntam assim, mas Simão, quem hoje tem mais de 4 filhos num casamento? Eu dizia, não, mas podem ser 2 casamentos, 3 casamentos, 4 casamentos. As pessoas podem ter famílias reconstituídas. Eu brinco que lá em casa sou eu e 3 irmãs, né? Família dos anos 70 ainda tinha 4 filhos. Mas meu pai e minha mãe, mesmo pai, mesma mãe. Mas hoje em dia, nas famílias reconstituídas, muitas vezes há mais de 4 por causa dos vários casamentos. Eu quero prosseguir para mais uma regra, que esta aqui não tem confusão teórica. Essa não é uma questão polêmica. Essa aqui eu trago para mostrar a vocês como nem tudo é problema na sucessão do código. Depois que eu falei de 5 grandes problemas, vamos para um caso em que não há problema. E quando há problema prático é porque aplicaram mal a regra, que é a concorrência sucessória do cônjuge com os ascendentes. Reparem que, quando não houver descendentes, o artigo 1836 vai chamar a sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E reparem que aqui
nós temos uma situação distinta daquela que nós tínhamos com o descendente. Porque não havendo filhos, netos e bisnetos, eu chamo os ascendentes, que concorrem com o cônjuge, qualquer que seja o regime de bens. O regime é irrelevante. Então, aqui, senhores, não há na doutrina nenhuma dúvida. O cônjuge concorre com o ascendente, qualquer que seja o regime de bens. Então, no momento em que os senhores saem do inciso 1º do 1829 e vêm para o inciso 2º do 1829, opa, eu sublinhei o 3º por erro. O 2º do 1829, reparem que os ascendentes concorrem com o cônjuge em qualquer regime de bens. É por isso que o caput do artigo 1836 vai dizer que os ascendentes concorrem com o cônjuge sobrevivente. Então, meus queridos e minhas queridas, não há aqui nenhuma dificuldade. Eu posso ser meeiro pelo regime de bens e concorrer com os ascendentes. Posso ter uma separação total de bens convencional e concorrer com os ascendentes. A concorrência com os ascendentes está em todos os regimes. Portanto, aqui, quando as pessoas trazem o regime de bens para criar uma falsa polêmica sucessória, estão errando, porque o código é uníssono, pacífico doutrinariamente. Na comunhão, na separação obrigatória, na convencional, com os ascendentes, haverá sempre concorrência sucessória. A polêmica que surge aqui é um problema que o código nunca imaginou que teria. É o da multiparentalidade. Por quê? Eu vou pôr aqui na tela para vocês um slide, que eu fiz uns diagramas sucessórios, para mostrar para vocês o problema que isso pode gerar. Imaginemos que o A faleça casado com o cônjuge virago, que é essa senhora que está de camisa verde, e tenha um pai socioafetivo, um pai biológico e a sua mãe. Eu vou até aumentar o slide para facilitar a visualização na tela. Opa, mudou de slide. Nesta hipótese, ele vai ter o cônjuge, tá certo? E o pai biológico e o pai afetivo e a sua mãe. Se nós fôssemos pelo texto do 1837, a lei vai dizer o seguinte no artigo 1837. Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Quando vocês voltam para o slide do professor Simão da multiparentalidade, essa simpática senhora, a viúva de A, está com 1/4 da herança. Então, dizem, mas Simão, pelo texto de lei, essa senhora não deveria ter 1/3 da herança e os ascendentes dividirem os outros 2/3? Este é um tema altamente polêmico. Parte da doutrina defende que eu deva tirar 1/3 da herança e dar para o cônjuge, e depois os 2/3 dividir entre o pai biológico, o pai afetivo e a mãe. Então, eu teria 2/3 dividido por 3, eu iria dividir em nonos esses 2/3. E outros entendem como eu que quando o 1837 falou em ao cônjuge tocará 1/3 da herança, é porque ele só imaginou que as pessoas teriam um pai e uma mãe. Não haveria multiparentalidade. Seria 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe e 1/3 para o cônjuge. É por isso, buscando essa igualdade que o Código Civil busca no 1837, que eu defendo a tese que a herança é partilhada em 4, seguindo uma lógica de igualdade entre o cônjuge e os ascendentes. Mas eu já antecipo aos senhores. Se os senhores seguirem o texto frio do Código Civil, o 1837, 1/3 da herança vai para o cônjuge e 2/3 são partilhados entre
todos os ascendentes, os biológicos e os socioafetivos. Esse é o tema da pancadaria doutrinária no momento. Como aplicar o 1837 à multiparentalidade, que não foi imaginada, por óbvio, pelo legislador de 2002, que não concebia a existência de mais de um pai ou mais de uma mãe. Ou era um pai e uma mãe, ou não havia pais e mães e ia diretamente para os avós. Eu, como último tema, que não diria polêmico, mas eu diria que serve para esclarecer muita gente, e depois, doutor Lepage, eu gostaria de responder perguntas que eventualmente venham no chat, para que a gente possa ter mais interatividade. O último tema, ou mesmo debate com Vossa Excelência, se quiser trazer algum ponto polêmico, estou à disposição. O último tema é o 1838, porque o artigo 1838, lido conjuntamente com o 1829, inciso 3º, ele vai dizer que, em falta de descendentes e ascendentes, será definida por inteiro a sucessão ao cônjuge sobrevivente. Aqui, eu gosto de frisar sempre que o cônjuge sobrevivente, desde 1907, com a Lei Feliciano Pena, ocupa o 3º lugar na vocação hereditária. Desde 1907, 31 de janeiro, o cônjuge exclui os colaterais da sucessão. Portanto, não há hipótese alguma de um irmão do morto, ou um sobrinho do morto, ou um tio do morto, herdar se eu tenho cônjuge. Mas, Simão, aí independe o regime de bens? Sim, aí independe o regime de bens. Mesmo em separação obrigatória, o cônjuge vem na frente do irmão, mesmo em separação obrigatória. Na sequência, eu conto uma história do professor Zeno Veloso, que era muito bonitinha e que eu presto uma última homenagem ao Zeno. Uma senhora mais velha se casa por regime, casa mais velha, e os irmãos acham que ela está dando golpe do baú, ela está sendo vítima de golpe do baú. E obrigam, entre aspas, essa irmã a se casar por separação convencional de bens, pacto antinupcial. E ela se casa. E ela não tem filhos, se casou mais velha. E ela morre, casada por separação convencional, e deixa os irmãos, sobrinhos e o marido. E os irmãos vão até o cartório, onde o Zeno era titular, para abertura do inventário. E o Zeno ouve, e diz assim, só está faltando uma pessoa, o único herdeiro, que é o marido. Como? Ela se casou por separação convencional? Aqui o pacto. Separação convencional não é causa de inversão da vocação hereditária. Nenhum regime é relevante se eu não tenho descendentes, se eu não tenho ascendentes. O cônjuge herda a totalidade de bens. Eu lembro, doutor Lepage, quando fui dar uma palestra na ASP, que um advogado mais idoso disse assim para mim, ai, professor, esse código mudou muito, né? Veja, agora o cônjuge exclui os colaterais até na separação obrigatória. Eu falei, doutor, agora, desde 1907, o senhor talvez tenha advogado nas ordenações filipinas antes da reforma da Feliciano Pena, porque não é exatamente em 2002 ou 2003 que o código mudou. Então, essa é uma confusãozinha teórica que eu gostaria de afastar. O cônjuge, desde 1907, independentemente do regime de bens, exclui os colaterais. E, portanto, não adianta casar por separação obrigatória. Meu tio de 90 anos casou com aquela piriguete, aquelas coisas preconceituosas, e ela vai herdar tudo? Vai herdar tudo, porque o colateral está atrás do cônjuge desde 1907. E do colateral agora também, por equiparação constitucional. Agora o colateral ocupa a 3ª classe ao lado do cônjuge e, portanto, também o colateral está excluído pelo companheiro, assim como pelo cônjuge, desde 1907. Olha, Lepage, pena que nós atrasamos por causa da internet, a gente não conseguiu fazer as coisas a seu tempo,
mas eu espero que eu tenha conseguido fazer aí um overview dos temas complexos sessões. E está aí, ó, decisão do STJ de 2020, do ministro Belize, que segue exatamente o que diz a lei e exclui o cônjuge, exclui o colateral, ficando a herança na totalidade para o cônjuge. Com isso, meu caro amigo Lepage, eu agradeço novamente o honroso convite da Escola da Magistratura, agradeço ao amigo pela disponibilidade de me convidar e de me ouvir, e muito obrigado a todos e todas, estou aqui à disposição. Muito boa a palestra, adorei, com aquela didática de sempre, é por isso que o senhor é famoso, viu, doutor Simão? Justamente porque faz as coisas difíceis parecerem fáceis, né? E aproveitando aqui, temos perguntas, sim, né? E começando pelo fim, né? Temos aqui também, o pessoal está elogiando aqui no chat, excelente, estão batendo palmas, muito bom e tal. Foi a última coisa que o senhor disse, professor, que é a respeito aí do cônjuge, né? A pergunta está sendo feita no sentido de que o cidadão, o falecido, tinha ou a falecida, tinha um companheiro, né? E se ele poderia testar, né? Testar para os sobrinhos, né? Testar para os sobrinhos se o companheiro seria herdeiro necessário, né? Porque o Código Civil só fala em cônjuge. Essa pergunta foi feita pela doutora Graziela Gonçalves. Olha, doutora Graziela, eu vou pôr aqui a tela, né? O 1845 dos herdeiros necessários, e a senhora está vendo aí que não há menção ao companheiro. São herdeiros necessários, o descendente, o ascendente e o cônjuge. Eu disse no início da nossa conversa e digo agora novamente. Esse é o tema da bola mais dividida do momento. Para mim, o cônjuge, o companheiro, não deveria ser herdeiro necessário, mas o é pela leitura do Supremo. Ou seja, não é o que eu gostaria, tá? É a leitura do Supremo. E acho que hoje, doutora Graziela, a senhora tem até dificuldade em achar tabelião que aceite testar para sobrinho por conta dessa possibilidade de inconstitucionalidade, de ser herdeiro necessário o companheiro também. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Esse é um daqueles temas que, quando o cliente nos procura, a gente faz um disclaimer por e-mail do risco da orientação. E diga, se tomar, eu não tenho certeza, não porque eu não conheço o tema, porque o STF não se manifestou ainda. Vamos ter que aguardar a palavra derradeira do STF para a qualidade de herdeiro necessário do companheiro. Muito bem. Temos também, foi a primeira pergunta que foi feita no curso, da doutora Célia Magali Perini. Ela pergunta o seguinte: como a respeito da prova da separação de fato, né, e da prova de uma separação de fato de cônjuges vivendo sob o mesmo teto. Como é que se faz essa prova, professor? Doutor Lepage, deixa eu contar uma história linda. Eu dava aula em curso preparatório e uma defensora do primeiro concurso de São Paulo, quando a Defensoria e a Procuradoria do Estado se separaram. Então veio o concurso e ela foi defensora. E ela me contou uma história aqui do Foro do Tatuapé, muito interessante. Ela estava representando um casal, naquele tempo que o divórcio exigia 2 anos de separação de fato, e ela representava os dois, muito humildes, e eles chegaram para se divorciar, divórcio direto, por separação de fato, e o juiz disse assim, ele já está aposentado, mas está há muitos anos, mas como? Vocês querem se separar de fato com os dois no mesmo endereço? Eu vou lá acreditar nessa separação de fato? Separação de fato é cada um na sua casa. Vou indeferir esse divórcio direto. E o rapaz, doutor Lepage, muito humilde, gente muito pobre, falou assim, sabe o que é, doutor? Eu até queria sair de casa, mas nós não temos dinheiro. Então a gente mora, eu durmo no sofá, ela dorme no quarto. E se eu tivesse dinheiro, eu também não queria morar com ela. E o juiz acabou sensibilizado e decretou a separação de fato. Essa prova da separação de fato, quando o casal ainda reside na mesma casa, que é muito mais comum, repito, em pessoas que não têm condição financeira de terem 2 casas, as pessoas quando têm, a primeira coisa é sair de casa logo, ela vai se dar basicamente por testemunhas. Muitas vezes, doutor Lepage, essas pessoas já têm outras relações afetivas
e que não é tratado como, o sujeito tem uma amante, tem um amante. Não, é simplesmente uma nova namorada, um novo namorado. Os filhos já sabem que o papai e a mamãe não estão mais casados, apesar de morar junto, cada um tem a sua vida. É uma prova normalmente testemunhal, quando moram na mesma casa. E normalmente o que acontece? Essas pessoas que tinham contas bancárias conjuntas deixam de ter. Essas pessoas que tinham uma relação patrimonial vão separando o patrimônio, mas é uma prova mais complexa, evidentemente. Como o Supremo dizia nos anos 80, antes do STJ, que a separação de fato não punha fim ao regime de bens, e só o STJ, já nos anos 2000, admitiu que a separação de fato põe fim ao regime de bens, a separação de fato tomou uma proporção muito grande, que não tinha no passado, porque ela põe fim ao regime de bens, ao contrário do texto literal do 1571, que isso não menciona. O artigo 1571 não fala que a separação de fato põe fim ao regime de bens, mas há um fato inconteste. O STJ, há muitos anos, tem admitido que a separação de fato põe fim ao regime de bens. Essa seria a minha resposta para a nossa aluna, para a nossa assistência. Olha aqui o 1571. Ele não vai dizer que a separação de fato põe fim à sociedade conjugal, mas o STJ admite. Então, aí, a prova tem que ser muito bem feita. É isso aí. Separação de fato, causa não escrita de extinção da sociedade conjugal. Aqui temos agora, doutor Simão, uma pergunta. Acho que eu perdi o senhor. O senhor está por aí ainda? Caiu, doutor. Caiu, né? Vou aguardar um momentinho para ver se ele volta. Vamos aguardar, sim. Deve ter tido algum probleminha lá na conexão. Eu gostaria de dizer a todos que essa palestra, os senhores vão receber instruções, se já não receberam, vão receber instruções por e-mail de como acessar essa palestra remotamente. Ela está gravada em um aplicativo e os senhores vão poder rever a palestra conforme as instruções. Sigam as instruções por e-mail que os senhores receberão. Estou vendo aqui muitas perguntas nesse sentido. E também gostaria de lembrar que a nossa próxima palestra, na próxima segunda-feira, vem com a doutrinadora carioca Regina Vilela Monteiro, que vai falar de um tema super interessante, que diz respeito aos limites da intervenção do Estado nas causas de família. E ela tem uma monografia sobre isso, bastante alentada, já está indisponível, né? Não é possível comprar, está esgotada essa obra, mas ela é uma advogada de nomeada, uma doutrinadora também. Eu tenho certeza que os senhores vão gostar da palestra. Doutor Lepage, eu caí de novo e eu consegui voltar pelo celular. Hoje a internet não está exatamente colaborativa. Não está ajudando, né? Puxa vida. Peço desculpa a todos aí, mas é o seguinte, nós temos aqui, justo na hora da pergunta aqui, o doutor Francisco Eduardo Loureiro, que foi diretor dessa escola, né? Que está nos assistindo aqui, dando a honra da sua audiência. Ele primeiro parabeniza o senhor aqui pela palestra, diz que foi ótima, e faz a seguinte indagação. O artigo 1810 do Código Civil diz que na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à parte dos outros herdeiros da mesma classe. O cônjuge é herdeiro de terceira classe. Na hipótese de renúncia, havendo outros descendentes, o viúvo também é beneficiado com a parte do descendente renunciante, ou seja, existe uma renúncia do descendente, se o cônjuge vai ser beneficiado por esta renúncia, né? O cônjuge concorrente, né? Doutor Lepage, se eu soubesse que o doutor Loureiro estava assistindo, desembargador Francisco Loureiro, eu suspendi a aula para ele dar aula, porque ele sabe muito mais que eu sobre o tema. Então, foi até aí foi um vício, viu, Loureiro, de informação, que eu suspendi a aula na hora para você dar aula. O Loureiro é um
jurista de mão cheia, um grande amigo. Essa pergunta Com do professor Loureiro, ela é uma pergunta daquelas que eu já perdi uma parte dos cabelos aqui da minha calva graças a essa pergunta. Porque, repara, vamos pensar numa coisa. Se o cônjuge renuncia à herança, evidentemente que na classe dele, cônjuge, não há outras pessoas, porque cônjuge é um só. Então, não há nenhum problema. Ele renuncia, a herança fica na classe dos descendentes. Se um filho do falecido renunciar, um filho, o 1810 segue a linguagem do Código Antigo. Em regra, a classe dos descendentes certamente não se confunde com a classe do cônjuge, que é a terceira. Então, viria a pergunta, doutor Loureiro, o cônjuge se beneficia da renúncia ou apenas os demais descendentes que estão naquela classe junto com o renunciante? O 1810 tem um problema de redação já apontado por Bevilacqua. Na verdade, o 1810, a renúncia não fica entre os herdeiros só de mesma classe, mas também de mesmo grau e de mesma linha. Eu vou ler para os amigos o 1810, já que eu estou agora no celular. Ele disse menos do que ele deveria dizer. E, portanto, ele diz: na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros de mesma classe, vírgula, e sendo ele único desta, devolve-se aos da subsequente. Bevilacqua já dizia, o código está dizendo, mas não está escrito, que é da mesma classe, descendentes, do mesmo grau, para evitar exatamente filho e neto, e da mesma linha. Portanto, eu diria para vocês, quando couber o debate de linhas, que é o caso de ascendente, mas eu diria para vocês que essa resposta ao desembargador Loureiro tenderia a ser: se um dos filhos renuncia, é na mesma classe, e na mesma classe o cônjuge não está. E se o cônjuge não está, a renúncia acresceria apenas a cota dos demais herdeiros descendentes, e não do cônjuge. Mas sabe, doutor Lepage, isso deixa uma questão que ela é insuperável. O código poderia ser frustrado na concorrência, bastando que todos renunciassem em favor de um só. Então, o que aconteceria? Vamos dar um exemplo aqui qualquer. 5 filhos, 4 renunciam. A concorrência seria nesse 1/5 do filho não renunciante, e nos outros 4/5 haveria uma inclusão total para aquele filho não renunciante. O acréscimo se daria naquela cota. E sabe, Loureiro, eu não acho que o Código Civil teleologicamente permite essa conclusão. Então, eu diria que a cota do renunciante segue a lógica da concorrência, mesmo não estando no Código. A resposta exigiu, não estando, vamos dizer, explícito no Código. Eu faria uma interpretação teleológica do 1829 com 1810. Mas essa pergunta, Loureiro, é do show do milhão, que é difícil pra caramba. O doutor Loureiro está lá na banca de concurso, ele fica fazendo essa pergunta para os candidatos. Coitado, né? Não vai eu não responderia, doutor Lepage, numa banca de concurso, uma pergunta dessa, eu ia pedir... É duro, né? É difícil. É duro. Doutor Simão, o senhor falou da questão da herança no regime da separação convencional, né? Que é o regime que separa em vida e une na morte, né? E o seu projeto, né, de lei, que é a solução portuguesa, diz que nós deveríamos admitir ou a cláusula de não participação, ou vamos dizer, a renúncia à herança, né? Ela estaria positivada, sendo possível, né? Caso a lei viesse a ser aprovada. Não caberia aí ao intérprete, enquanto a lei não é aprovada, não caberia ao intérprete caminhar neste sentido, como muitas vezes o doutor Rolf Madaleno
vem a defender da renúncia do direito à concorrência, por exemplo, ao invés de utilizar o termo renúncia à herança, né? Renúncia à concorrência dos bens. Não poderíamos dizer que isso não significa exatamente uma pacta corvina, se houvesse uma renúncia recíproca, digamos assim. Então, vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora, sexta-feira, em Recife, no evento a Jornada de Direito Notarial Registral do CJF, eu e o Mário Delgado quase saímos de novo no tapa. Eu não posso... Esse assunto, para mim, viu, Lepage, é um assunto que eu tenho que tratar online só, porque eu fico tão alterado com esse assunto. Então, vamos lá. Concorrência é dividir com. Isso é concorrência, dividir com. Quando o código trata de concorrência, ninguém, meu amigo Lepage, renuncia à concorrência. Você renuncia à herança, que é decorrência da concorrência. Você renuncia à herança que você só tem porque você concorre. Então, esse eufemismo, renunciar à concorrência, é um eufemismo. Porque ninguém renuncia à concorrência. A concorrência é a causa de um efeito, que é ser herdeiro. Olha, eu dava um exemplo para o Mário. Mário, imaginemos que eu faleça e deixo o meu irmão e os meus sobrinhos, filhos de um irmão pré-morto. Os colaterais de terceiro grau concorrem com o de segundo grau. Está na lei. O termo é igual. Concorrência não é só do cônjuge. Eu concorro como irmão vivo, o irmão vivo concorre com os sobrinhos, filhos do irmão morto. E esse irmão não quer concorrer e ele, em vida, renuncia só à concorrência. Porque se aqueles sobrinhos, por exemplo, tiverem morrido antes dele, ele quer a herança. Ninguém renuncia à concorrência. O Rolf, genialmente, distorceu a lei e criou uma categoria inexistente. Isso é o brilho do Rolf Madaleno. Mas é um brilho que resolve uma questão prática. Eu me lembro, meu querido Lepage, quando estávamos eu e o Zeno ouvindo em Búzios essa palestra, o Zeno dizia assim, mas não é possível que isso vai prevalecer. Isso é pacta corvina clara. Será que eles vão conseguir dizer que eu renuncio à concorrência sem renunciar à herança? Então, assim, com todo respeito ao Rolf e ao Mário, agora, sexta-feira, voltou esse assunto, nós voltamos a bater boca, o Tarcísio disse assim, ó, vamos parar com esse assunto, vamos almoçar aqui, porque esse assunto acaba em pancadaria. Não há renúncia à concorrência. Eu renuncio à consequência da concorrência, que é a herança. Eu não abro mão do direito de concorrência, eu abro mão da herança que decorre da concorrência. Então, essa tese, por mais que ajude o cidadão comum, por mais que seja bonita, ela fere a ideia basilar dos pacta corvina. E eu, inclusive, meu caro amigo Lepage, eu nem entro mais em debate, assim, ao vivo, em cores, sobre essa tese, porque daí eles trazem outros argumentos de que o artigo não fala em renúncia, só é contrato, então só é negócio jurídico bilateral e não unilateral, e que a renúncia seria possível. Eu não entro nesse debate, porque a regra dos pacta corvina ela tem uma base histórica, desde que nós superamos as exceções romanas, que ela é tão evidentemente aplicada que eu nem gosto de entrar na tecnicalidade. Tá? Ah, mas por que eu aplico uma situação de contrato a uma situação de renúncia, que é negócio jurídico unilateral? Isso exigiria um raciocínio muito mais profundo e que eu costumo... já pus por escrito. Nos estudos em homenagem ao professor Luiz Edson Fachin, eu pus por escrito a opinião do professor Fachin, inclusive porque bate com o preceito constitucional do mínimo existencial. A vedação aos pacta corvina não é só um acordo, não é só uma valorização da vontade, é um problema de limitação da vontade em favor daquele que pode dispor de bens mínimos à subsistência. Mas isso realmente é um tema difícil, viu? É um tema difícil. O que eu sinto é que os tribunais, até o momento, não estão admitindo essa leitura do Rolf. Eles seguem com a velha tese, que no meu sentido é mais correta, da vedação aos pactos sucessórios. Só através de lei, então? Só através de lei. Maravilha. Olha, nosso tempo se esgotou, infelizmente. A aula passou muito rápido. Os elogios, são dezenas de elogios aqui no chat. Acho que o senhor deve estar vendo aí.
Eu só tenho a agradecer a paciência pelas nossas dificuldades técnicas, e agradecer principalmente a tecnicalidade, aí sim, né? A tecnicalidade da palestra, né? E a maneira clara como ela foi proferida. Acho que todo mundo adorou mesmo, eu particularmente gostei muito, e só tenho a agradecer que o senhor, por favor, professor Simão, volte aí a nos brindar com outras. E muito obrigado mesmo. Eu queria dizer à nossa escola que é uma honra realmente ter a chance de falar para a Escola da Magistratura de São Paulo. É uma escola, a Escola Paulista é um ícone. E dizer, doutor Lepage, que eu cada vez menos tenho aceito convites. E não por nada, não é por vaidade nem por nada, é que o tempo vai ficando escasso e a gente acaba tendo que priorizar algumas coisas. Mas eu quero deixar reiterado o meu agradecimento e dizer que para a Escola da Magistratura eu terei sempre disponibilidade, quantas vezes for convidado, quantas vezes estarei presente aí. Muito grato, eu vi que o doutor Trujillo assistiu também, doutor Elcio, a nossa preleção aí. Queria agradecer muito também aos embargadores que estiveram nessa manhã conosco. E muito obrigado ao professor Matias Couto, que é um jurista de mão cheia e um amigo de longuíssima data. Couto, pena que não nos vimos hoje pela manhã, mas espero que você esteja bem, de saúde, e que em breve possamos retomar as nossas sempre produtivas tertúlias acadêmicas e intelectuais. Doutor Lepage, muito grato pela sua lianeza e pela sua presidência dos trabalhos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lembro a todos que poderão assistir essa palestra através das instruções, reassistir a palestra através das instruções que os senhores vão receber ou estão recebendo por e-mail. Ela está gravada e os senhores poderão revê-la. Para a próxima terça-feira, temos a palestra, como eu disse, da doutora Renata Vilela Multedo, professora e advogada do Rio de Janeiro, que vai falar sobre os limites da atuação estatal na área do direito de família. Professor Simão, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, e até a próxima segunda-feira, pessoal. Tudo de bom. Grande abraço. Grande abraço.